Vamos lá, meus amigos, vamos pensar nisso aqui, né? Então, olha bem a história para você ver. Então, estamos discutindo a regularidade ou não do empreendimento, certo? Porque o que começou a acontecer? O pessoal compra um lote, edifica e o MP vai em cima, ele instaura o inquérito civil. E o promotor ele quer a regularização urbana, de acordo com a lei do parcelamento do solo urbano. Se não for possível, ele pede demolição. E aí o que acontece? O pessoal vai com uso capião e o judiciário, de cada 10 decisões, 9 dizem sim. Como você, olha aqui, ó. Vou ler um aqui para você. Uma apelação de outubro de 2015. Pretensão de aquisição da propriedade não obstada por evento... gente, escreva aí. Praticamente todas as decisões. A regularidade do empreendimento não é requisito para uso capião. Aí, a gente começou a estudar essa matéria. Então, eu acabei de ler para você esse agravo de instrumento. Ele diz assim, ó. A uso capião, ela é declaratória. A sentença, ela declara a propriedade que já existe. Ela declara uma situação já existente. Ela não é constitutiva, ela é declaratória. Ela só reconhece a aquisição da propriedade, dá formalização para isso. Mas como diz aqui o desembargador, isso não retira eventual consequências da irregularidade. E outro dia, olhando o STJ, ministro Herman Benjamin, no recurso especial 843-978 de São Paulo, o ministro Herman Benjamin, ele não falou isso, né? Não falava de uso capião, mas ele disse o seguinte, que essa história de que quem compra lote em loteamento clandestino está de boa fé, não é verdade. Porque ele não fala com essas palavras que eu vou falar para você, mas é isso que você extrai. Ele diz o seguinte, quando você vai comprar um apartamento na vida, o que você pede do cara? Certidão até espiritual, se os antecedentes, não é? Quero certidão espiritual. Será que os seus antecessores não estão fazendo alguma bobagem no plano espiritual? Você não pede tudo? Então ele deixa no acordo dizendo, por que a pessoa quando compra um lote no loteamento, por que ela não vai na prefeitura perguntar, está aprovado isso aqui? Por que ela não vai no cartório de registro de imóveis dizendo, está registrado? Não, eu estou de boa fé. Que boa fé é essa que você não vai atrás? Então sabe o que ele falou nesse acordo? Ele falou assim, quem edifica em loteamento irregular, poluidor é. Bom, então aí eu somei isto aqui com mais esse agravo de instrumento, então é o seguinte, tudo bem, antes você ocupava uma área, agora você adquiriu a área por uso capião, você continua poluidor da mesma maneira, primeiro como possuidor, agora como proprietário, é isso, não muda a ordem das coisas, é verdade. E para a briga com o judiciário. Só que a hora que você entrar com a ação, em vez de você colocar só o loteador, você tem que colocar agora o cara que está lá, que construiu. Você vai ter que pôr ele no polo passivo. Você vai demolir a casa dele. É isso. Só vai dar mais trabalho. E não tem jeito, porque como veio essa lei, né, que reconhece a extrajudicialidade na uso capião, você acha que o registrador vai lá ver as coisas? Não, e pelo que eu vi, essa nova lei não fala do MP participar. Você percebeu? Não tem lá a intervenção do MP. Então tem coisas que você vai ver depois mesmo. Então eles estão perguntando isso. Viu? Eu não vi cair ainda em prova escrita não, mas no oral eles perguntam. Então o MP ele fica louco, né? Porque eu sei, você fala, eu sei, um dia eu estava fazendo, eu fiz um TCC, né? Estive na banca de um TCC, exatamente nesse assunto, da uso capião extrajudicial. E eu discuti bastante com o aluno, né? Aluno bom, 5º ano, mas bom, trabalha até em cartório já. Nós estávamos discutindo isso. E o orientador falava, não, mas nós temos que regularizar. Eu sei disso, né? É um ato até de cidadania você dar terra para a pessoa. Mas, na verdade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos legitimando a ocupação de áreas onde não pode. Então, as pessoas estão começando a ocupar a área ambiental. Eu falei lá no dia, é difícil isso, promotor.
Porque o sujeito entra numa área ambientalmente protegida, faz um loteamento clandestino, o cara ocupa lá e depois recebe o uso capião, como é que você tira? Você acaba, então, com uma área protegida ambientalmente. Você fala, mas o culpado é o poder público. Mas o poder público não adianta falar mais isso tudo. Fala, e o poder público não sai no lugar. Veja o estado do Brasil hoje. É lamentável. Não tem dinheiro para nada. Está contando para os alunos que eu fiz plantão judicial esse fim de semana, fiquei assim. Olha, não faz muito tempo que eu fiz o último plantão, faz uns 6 meses. Eu fiz sábado e domingo. O que tem de prisão por pensão alimentícia não paga aumentou assim 300 vezes. Eu fiquei abismado. Eu estou em 2º grau, hein? Não estou em 1º. Plantão em 2º grau eu fiz. Foi um enxame de HC e tal. Coisa que há 6 meses atrás eu tive um caso. Eu tive mais casos de criança, né? Porque fim de semana o que tem? Criança que vai viajar para o exterior, não tem autoridade, aquele bolo, pai, mãe, tem muita infância e juventude, né? Mas esse fim de semana, saía um, entrava o outro, assim. Falei, escuta, mas o que é? Isso aqui não é plantão de 2º grau. Isso aqui é o 1º grau funcionando numa segunda-feira. Então você vê, a situação é de penúria, o poder público não tem dinheiro. Eu fico preocupado com a Olimpíada do Rio, porque não tem dinheiro. É o pior momento, né? Espero que oremos para que tudo dê certo mesmo, né? A gente já está com uma visão tão ruim lá fora. Então fica aí a colocação, viu? Os colegas do MP vão perguntar para você o que você faria, né? Outra coisa, né? Aqui fala se você ficar na área sem oposição. Então eu acho que se você entrar com uma ação civil pública dentro dos 5 anos, você tem a oposição, né? É a resposta, né? Tem que atuar, né, excelência? Não pode ficar ali paradão, né? Que você vai dar chance do sujeito entrar com a uso capião. Então quem está no MP tem que falar isso, tem que agir. Você não pode ficar lá parado. Porque a lei fala sem oposição. Se você tem uma ação civil pública proposta, se opôs àquela ocupação dentro dos 5 anos. Então sabe que o MP tem que ser rápido. Não pode ser promotor de chinelo, como é que eu falo? Não pode pôr o chinelão e ficar ali esperando a vida passar. É isso. Tem que fazer então, andar. E você está com a ação se opondo àquela situação. Então, se é principalmente áreas protegidas ambientalmente, tem que andar. Aí você fala assim, não, mas eu me opus, está aqui, ó. Isso aqui começou dia tal, com 3 anos está proposta a ação e citei todo mundo. A oposição está feita. Essa é a tua resposta. Agora, quando cai no judiciário, o que o judiciário fala? Ele fala, a regularidade do empreendimento não é requisito. Está certo, não tem mesmo. Então estão aí as respostas que vocês vão dar nos seus concursos, beleza? A uso capião coletiva, a uso capião especial coletiva, aí eu quero que você leia dos artigos 10 a 14, né? Então diz aí o artigo 10, áreas urbanas com mais de 250 metros quadrados, ocupadas por população de baixa renda para sua moradia por 5 anos. Então, gente, para a gente aqui encurtar, que eu quero dar outros instrumentos para você, leia o artigo 10, que ele tem um pouco mais de requisitos que o artigo 9º, porque ele exige que seja, como você viu aqui, né? 2 coisas, tem que ser ocupada por população de baixa renda, e ponto importante, as áreas ocupadas não podem ser identificadas individualmente. Olha o que ele põe, onde não for possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor. Então, quando você pode identificar a área que cada um ocupa, usa o capião especial individual. Quando não dá para fazer isso, usa o capião especial coletivo. Inclusive, eu não sei se você sabe, né? As pessoas que ocupam essas áreas, elas mesmas não gostam da uso capião especial coletiva. Por quê? Sabia que eles não gostam? Porque recebe fração ideal. Porque olha o que diz aqui a lei, Parágrafo 2º, né? Ele fala, a usucapião especial coletiva de imóvel urbano será declarada, a gente já falou que tem natureza declaratória, não é construtiva, mediante sentença que servirá de título para registro. Parágrafo 3º, na sentença,
o juiz atribuirá igual fração ideal de terreno a cada possuidor, independentemente do espaço que ele ocupa. Então, eles mesmos não gostam, sabe por quê? Porque como você fica com uma fração ideal, quando você vai vender para outro, perde muito valor, porque o sujeito fala, mas o que é meu aqui? Não, isso aqui é uma fração ideal. Então, eles mesmos não gostam. Mas tem hora que não tem jeito. E a gente fala, pô, né? Às vezes vem um grupo lá conversar, mas puta, mas você agora tem título. Agora, uma possibilidade, mas é a defensoria que faz isso, o MP não faz, viu, gente? Com toda a realidade, quem tem tentado fazer, porque olha o que diz o parágrafo 3º, salvo se houver acordo escrito entre os condôminos, estabelecendo frações ideais diferenciadas, que aí o juiz, quando sentencia, ele atribui a fração ideal diferenciada. Quem tem tentado fazer isso é a defensoria. Fazer reuniões para tentar fazer um acordo, porque às vezes o próprio grupo que ocupa a área não quer a usucapião coletiva, até ele se opõe. Você vai falar, mas se ele se opõe, não entra com ação. Então, mas não é bem assim, né? Porque olha o que diz o artigo 12. São partes legítimas para propor essa ação, né? O possuidor, os possuidores. O inciso 3º fala associação de moradores. Você fala, então, mas a associação de moradores não propõe. Então, mas a defensoria pode propor. Mas ela não está aqui. Gente, ela não está aqui porque essa lei é de 2001. Até você, promotor, pode propor. Quando a gente estuda a tutela processual coletiva, lembra? Nós temos os instrumentos processuais coletivos. E nós falamos que houve uma amplitude desses instrumentos, HC coletivo, habeas data coletivo. Então tem a ação de usucapião coletiva. Então, para quem não pensou, a ação de usucapião especial coletiva é mais uma espécie de ação coletiva. Então é claro que o promotor pode entrar, a defensoria pode entrar. Pense nisso. Então, às vezes, não adianta você falar assim, mas eles não querem. Sim, ele não quer, mas pode entrar uma ação, promotor, pode entrar a defensoria. Então, a defensoria já entrou com algumas ações, depois viu lá o não, ninguém queria. Complicado isso aí. Aí ela tenta fazer esse acordo. Eu já tive colegas que funcionaram como fiscais, né, custos legis, eles dizem isso. Inclusive, o inciso 3º, só para a gente pensar, o inciso 3º do artigo 12, ele fala que a associação de moradores poderá entrar com essa ação como substituto processual, mas desde que explicitamente autorizada pelos representados. Ora, depois que o STF decidiu, recentemente, que quando uma associação entra defendendo os seus associados, não é mais substituição processual, é representação, então aqui cuidado, ele pode perguntar, doutor, é substituição mesmo? Para mim, é o Instituto da Representação, é o 5º 21 da Constituição. A gente nunca fez conta da terminologia utilizada, porque como sempre a gente falava que era substituto, então, mas não é bem substituto, porque quando você exige que todos os representados autorizem por escrito, isso é o Instituto da Representação. Não é bem da substituição processual. Então, hoje eu entenderia esse inciso 3º como representação processual nos termos do 5º 21. A associação de moradores, ela vai funcionar se todos consentirem. Por isso que é possível o grupo falar, não quero. Mas lembre-se, a associação atua como representação, mas defensoria e MP são substitutos processuais. Então, qualquer dia eles vão fazer pergunta disso aí. Porque nós funcionamos pela Lei de Ação Civil Pública. A Associação de Moradores funciona pelo Estatuto da Cidade. Beleza isso aí? E o MP sempre participa, né, gente? Olha o artigo aí 12, né? Parágrafo 1º. Na ação de usucapião especial urbano é obrigatória a intervenção do MP. Então, mas na ação é obrigatória, né? Aí o MP, por isso que eu falo, ele sempre se opõe. Quando se trata de uma usucapião, ele fala, não, mas isso aqui, a ocupação é irregular, o loteamento é irregular. Então, você vê que hoje o juiz passa por cima disso, hein? Por isso que eu acho que você tem que operar com rapidez.
E aí é legal, ó, mas aqui existe oposição antes dos 5 anos. Ok? E o artigo 14, né? Na ação judicial de uso capião especial de imóvel urbano, o rito é o sumário. Não tem mais rito sumário, né? É o rito comum previsto aí no processo civil agora. Maravilha, pessoal. Então, lê com carinho, isso aí cai bastante. Vamos falar agora rapidamente no item 5. Só para você lembrar que eu tenho outros instrumentos, para destacar, né? Outros instrumentos de política urbana. Por exemplo, um dos instrumentos é zoneamento. Zoneamento ambiental. Se você pegar lá no artigo 4º, você vai encontrar zoneamento ambiental. Explicando, pessoal, eu pego, por exemplo, o plano diretor aqui de São Paulo. É bacana você dar uma olhadinha no plano diretor de São Paulo, porque ele é gigante, né? Imagina. Você vê aqui, no plano diretor de São Paulo, o executivo municipal ele criou a chamada, vou pôr 3 zonas aqui, ela chamou a ZPEC, ZEPAM e ZEP. Então, se você pega o nosso plano diretor, chega lá nos artigos 31 e 32, ele fala do zoneamento na cidade de São Paulo. Porque aqui nós estamos tratando de instrumento de política urbana no município. E dentro do zoneamento, nós temos umas 13 zonas. Quando eu peguei 3, ZPEC, ZEPAM e ZEP. ZPEC são as zonas especiais de preservação cultural da cidade. Que eu vou dizer para você, viu, dá até medo. Eu passo no Bexiga, né? Eu sempre, quando eu vou embora, eu passo pelo Bexiga. Meu Deus do céu, aquilo tinha que ser revitalizado, meu Deus. Aquilo é uma história de São Paulo que está aos pedaços. Dá até vergonha. Eu fui, agora, 2 meses atrás, estive no Rio, né? Adoro o Rio de Janeiro, por isso que eu falo com muito carinho, né? E fui lá na Lapa, lá no Rio Cenário. Puxa, fizeram lá uma coisa... E agora eu vou em setembro, que eu vou lá no museu, porque ainda não fui no museu, vou lá, setembro, dia 2 de setembro, lá, 2, 3 e 4 nesse fim de semana, eu vou estar lá no Rio de Janeiro, vou lá no museu. Adoro o Rio, acho que é uma cidade assim, bom, ambientalista. A hora que eu olho aquilo lá, eu falo, meu Deus, Deus existe mesmo, né? Aquilo é fantástico. E nós temos que preservar, proteger, e a segurança das pessoas no Rio, que está tão difícil, né? Falar em passar na linha vermelha e a linha amarela, todo mundo assusta, imagina, que é uma coisa... Então, veja, eu vejo aqui em São Paulo, a revitalização que eles fizeram no Rio, maravilhosa. Então, eu passo no Bexiga, não é possível, está destruído o Bexiga. Então, você pode estabelecer zonas de proteção, ZPEC, preservação cultural, ZEPAM, proteção ambiental. Então, você pega o nosso plano diretor, as ZEIs, Zonas Especiais de Interesse Social, que é para fazer, então, regularização de ocupação urbana. Então, isso que é o zoneamento ambiental. Mas você tem que pegar esse zoneamento e estabelecer tudo dentro do plano diretor. Então, o zoneamento ambiental, dentro do município, são essas zonas especiais que você vai criando, e aí você cria regras especiais. É isso que eu não quero que você entenda. Além disso, eu tenho gestão orçamentária participativa. Então, como eu disse para você, não adianta nada eu ter uma política pública maravilhosa se você não põe dinheiro no orçamento. Então, gestão orçamentária participativa, pessoal, é obrigatório você participar, discutir o orçamento da cidade. Veja o artigo 44 do Estatuto da Cidade. Hoje, para o orçamento municipal ser aprovado, tem que fazer audiência pública. Aqui vai até um elogio para a administração municipal nossa. Eu não sei se você viu, mas no final do ano passado, colocava no horário das 8 da Globo, chamando as pessoas para as audiências públicas do orçamento de São Paulo. Chegou a ver isso ou não? Eu nunca tinha visto isso. Espetáculo. Só que eu perguntava para as pessoas, você viu isso? Ninguém viu. Então, é isso. A novela, todo mundo vê aquela porcaria, mas discutir o orçamento da cidade, ninguém vê. Sei como fazer. Não, eu sei como fazer. Tem que
tem que dar cidadania para a criança, desde... Pega a criança de 4 anos, vem cá, vamos fazer um orçamento do lanchinho. E começa... É ali que começa a mostrar o que é orçamento. Nós temos que fazer isso, entendeu? Construir. Por isso que eu falo que infância e juventude, sem infância e juventude, nós morremos, hein? Porque tem que fazer gerações melhores, mas a geração começa quando se alimenta a geração lá atrás. Que criança é maravilhosa, né? Ela é maravilhosa. É quem a gente não cuida adequadamente. Quer ver como é que ela tem um espírito maravilhoso? Aí quando chega lá no adulto, puxa vida, será que a pessoa muda assim? Não, é que na verdade você não vai dando o alimento suficiente para ela ir pensando. E outra coisa, não é enfiar na cabeça, é levá-la a pensar, né? É como você, né? A gente não enfia nada na sua cabeça. Então aprenda isso aí, né? Você apenas reflete o que você tem dentro. Então, na verdade, o nosso papel aqui é apenas estimular você, né? Nada que eu falo entra se você não tem dentro. Então tem aluno que fala, você falou uma coisa maravilhosa. Não, você que é maravilhoso. Porque se eu falo uma coisa bacana e você não está dentro, e você não entra. Na verdade, não é que não entra. Não reflete, né? Porque na verdade já está lá dentro. Eu sempre digo que o ensino não é constitutivo, ele é declaratório. É a mesma coisa, eu não constituo nada dentro de você. Eu apenas reconheço, ajudo você a reconhecer o que já está dentro de você. E criança também é assim. Ela tem beleza dentro dela, mas você tem que alimentar. Então, criança gosta de bicho e planta. Isso aí é tranquilo. Só que ela tem que também saber que é necessária a preservação. Aí torna-se um ambientalista em vida, né? Então, vamos lá, pessoal. Olha, gestão orçamentária participativa é importantíssimo. Não adianta nada você fazer política sem orçamento. Desapropriação. É mais um instrumento de política urbana. Isso aqui não tem nada diferente do que você já estuda no direito administrativo. Tombamento. Então lembre-se, quando o município tomba um imóvel, é tombamento municipal. Isso é um instrumento de política urbana. Instituição de unidade de conservação. Onde está tudo isso, Luiz? Então, para a gente... Como a gente não tem muito tempo, depois procura dentro do artigo 4º. Tudo isso aqui nós estudamos. Unidade de conservação municipal. Então, unidade de conservação municipal é um instrumento de política urbana. O estudo prévio de impacto ambiental é. O EIA é um instrumento de política urbana. Então, veja, coisas que nós já estudamos, eu estou colocando aí. E agora vamos falar um pouquinho no direito de superfície. Item 6. Direito de superfície. Cuidado que eles gostam de perguntar isso, principalmente em magistratura, né? Preempção, que são os dois próximos. Então, direito de superfície. Leia os artigos 21 a 24. Veja, eu quero que você entenda primeiro escreva, né? Esse instrumento permite a transferência, vírgula, gratuita ou onerosa, vírgula, esse instrumento permite a transferência, vírgula, gratuita ou onerosa, vírgula, por escritura pública, vírgula, do direito de construir, vírgula, sem alcançar o direito de propriedade do terreno. Esse instrumento permite a transferência gratuita ou onerosa por escritura pública de direito de construir, sem alcançar o direito de propriedade do terreno. Então, veja, ó, eu quero que você entenda. A gente sempre fala o seguinte, ó, o cara tem um imóvel urbano e não está usando. Retenção especulativa de imóvel urbano. Então, gente, pode ser, mas pode não ser, né? Pode ser que a pessoa não tem dinheiro para fazer. Quantas pessoas recebem herança, às vezes assim, fazenda que a gente vê, e tem terra, mas não tem um tostão. Então ele tem que arrendar para alguém, colocar boi. Não é assim? Não acontece?
Então, veja, a gente fala que a gente tem que evitar a retenção especulativa de imóvel urbano. Mas, às vezes, o cara não tem dinheiro para construir. Se ele mantém um imóvel urbano sem construção, o que o prefeito vai fazer? Ele vai pegar esse imóvel, vai pôr lá no plano diretor e vai editar uma lei municipal específica dizendo, olha, você tem tanto tempo para usar, senão você vai tomar pau. Como é que ele faz para escapar? Então, aqui tem um instrumento. Então, olha o que diz o artigo 21. O proprietário urbano poderá conceder a outrem o direito de superfície do seu terreno. Então, ele permite que o outro utilize a superfície, sem passar a propriedade para o outro, por tempo determinado ou indeterminado, mediante escritura pública. Aí o parágrafo 1º diz, o direito de superfície abrange o direito de utilizar o solo, subsolo e o espaço aéreo relativo ao terreno. Concessão que pode ser gratuita ou onerosa. Então, veja, o direito de superfície é o instrumento que você usa, permitindo, passando a terceiro, a possibilidade de usar o seu terreno sem você transferir para ele a propriedade. E aí você escapa da mão do executivo. Aqui em São Paulo, estou pegando aqui meu Estatuto da Cidade. O artigo 113 diz assim, ó. Então, anote aí, pessoal, depois se você quiser dar uma olhadinha. A Lei Municipal 16.050/2014. 16.050/2014. Então, olha que diz a lei, o plano diretor da cidade de São Paulo, recente aí, 2014. Ele põe assim, direito de superfície, artigo 113. O município poderá receber em concessão, diretamente ou por meio de seus órgãos, empresas ou autarquias, o direito de superfície de bens imóveis. Então, a lei aqui, a lei do Estatuto da Cidade, fala, permite a transferência para outrem. E o Estatuto da Cidade diz que o município pode receber. Então, você pode, aqui em São Paulo, você pode aplicar o direito de superfície transferindo para o próprio município utilizar o seu terreno. É o 113. Só que o 113 diz, né? O município poderá receber em concessão, diretamente por meio de seus órgãos, empresas ou autarquias, o direito de superfície de bens imóveis, mas olha a finalidade, é para viabilizar a implantação de ações e objetivos previstos nesta lei. Então não pode ter outra destinação. Então o prefeito, o executivo municipal, a prefeitura, o município de São Paulo só pode receber um imóvel por direito de superfície, destinando esse imóvel para finalidades previstas no plano diretor. Se houver um desvio de finalidade, dá improbidade. Só que ele criou uma coisa que o Estatuto da Cidade não fala. Olha o que diz o artigo 114. O município, ele pode ceder em contrapartida de interesse público o direito de superfície dos seus bens imóveis. Então, o município, ele pode que o plano diretor ele pode sair desse trilho da lei. A lei, o Estatuto da Cidade traz um trilho, e você pode ampliar. Agora, cuidado, né? Quando o município recebe, tem que ser para a finalidade prevista no Estatuto. E quando concede, primeiro que eu entendo que se for concessão, ó, se ele for ceder para terceiro, tem que ser mediante licitação. E essa contrapartida tem que ser de interesse público, não pode ser beneficiando interesse particular. Senão daria improbidade. Olha como tem improbidade aqui, em 2 artigos 113, com possíveis improbidades, lógico, né? Desse 113 e 114. Você fala, Luiz, mas cai assim? Não, é difícil cair. Só estou mostrando para você como é que o plano diretor, ele não tem que seguir o trilho que está aqui, ele pode sair fora. É difícil ele perguntar isso para você, né? Numa prova de MP, é difícil ele perguntar do plano diretor da cidade. Mas eu quero mostrar para você que a legislação municipal, quando ela é editada, ela não precisa seguir exatamente o que está aqui no Estatuto da Cidade. Você vê como que aqui ganhou corpo, outras situações.
Esse é o direito de superfície. E o que é o direito de preempção? Então, direito de 7. O direito de preempção. Também chamado de prelação ou preferência. Então, direito de preempção, prelação ou preferência. Então, escreva aí. Assegura ao poder público municipal, assegura preferência, vamos pôr assim, assegura preferência ao poder público municipal na aquisição de imóveis urbanos. Assegura preferência ao poder público municipal na aquisição de imóveis urbanos, desde que, devidamente notificado pelo proprietário, desde que, devidamente notificado pelo proprietário, manifeste o interesse pela compra no prazo de 30 dias. Manifeste o interesse pela compra no prazo de 30 dias. Fim do qual o direito deixa de prevalecer. Fim do qual o direito deixa de prevalecer. Então, são os artigos 25 a 27 que estabelecem o regramento do direito de preempção. Então, é o seguinte, pessoal, o que é o direito de preempção? É um direito, é um instrumento que a lei reserva para o município para ele poder assegurar a preferência na aquisição de um imóvel urbano. Se ele fala, mas por que ele não adquire? Porque não tem dinheiro, gente. Se ele tivesse dinheiro, ele fazia isso aqui, ó. Isso aí, aqui, ó. Pronto. Outro dia no oral eles perguntaram, doutor, quais são outros instrumentos que o prefeito pode utilizar? Bom, o primeiro é a desapropriação. Vai lá e desapropria, pronto, ficou com o imóvel. Mas ele não tem dinheiro. Então, veja, se o prefeito, se o executivo, se a prefeitura, se o município tem dinheiro, ele desapropria. Resolveu a situação. Mas às vezes ele não tem. Então, o que ele pode fazer? Ele pode ir lá e usar o direito de preempção. Ele vai fixar as áreas que ele tem interesse futuro. Então, olha o que diz o artigo 25. O direito de preempção confere ao poder público municipal preferência para adquirir imóvel urbano. Só que preste atenção. A lei diz objeto de alienação onerosa entre particulares. Então, frise, por favor, isso aí. Não é possível exercer o direito de preempção se não for uma hipótese de alienação onerosa. Então, se houver permuta, não pode se valer da preferência. Doação, não pode. Dação em pagamento, não pode. Tem que ser alienação onerosa. Então, quando houver uma alienação onerosa entre particulares, a prefeitura, o município terá preferência. É isso que é o direito de preempção. Só que como é que faz, então? Olha o parágrafo primeiro. Lei municipal baseada no plano diretor. Então, veja, para você poder exercer isso aqui, o prefeito tem que pegar o plano diretor e colocar. Essas 5 áreas me interessam. Se ele não fizer isso, ele não pode exercitar o direito. Então, primeira coisa, lei municipal baseada no plano diretor delimitará as áreas em que vai incidir o direito de preempção. Então, a primeira coisa que o executivo tem que fazer, identificar as áreas que ele vai usar esse instrumento no plano diretor. Aprova, aí ele edita uma lei municipal específica. Então, sempre tem uma lei que vem na sequência. Lei municipal específica, com base no plano diretor. Aí vem a lei, apontando os terrenos, e aí, ó, delimitando as áreas e fixando o prazo de vigência. Então, é na lei que vem na sequência, que vem o prazo de vigência. Não superior a 5 anos, mas renovável. Então, o que acontece, pessoal? Depois você vai dar uma olhadinha com mais carinho. Quando o prefeito ele estabelece áreas, edita a lei, fixando o prazo,
notifica o proprietário. A partir daí, se o proprietário for alienar a terceiro, ele tem que oferecer primeiro para o Poder Público Municipal. E o Poder Público Municipal, como diz a lei, né, tem prazo para se manifestar. Ó. Artigo 27. O proprietário deverá notificar sua intenção de alienar o imóvel para que o município, no prazo máximo de 30 dias, manifeste por escrito seu interesse em comprá-lo. Então, lê o artigo 27 depois. Porque se ele não se manifestar interesse, o cara fica livre, entendeu? É fácil de ler. Agora, quais são as coisas importantes? Primeiro, só pode valer, sim, primeiro, tem que fixar a área no plano diretor. Segundo, tem que editar a lei municipal específica com prazo. Terceiro, tem que depois prorrogar para valer para frente. Notifica o proprietário. Quais são 2 pontos importantes para o MP? Então, primeira coisa, pessoal, para que serve esse instrumento? Para a política de desenvolvimento urbano. Então, olha o que diz aí o artigo... artigo 26. O direito de preempção será exercido sempre que o poder público necessitar de áreas para... Então, tem 8 incisos, é só para isso. Não pode ser para outra coisa. Então, fala assim, o direito de preempção será exercido. Então, quando que o prefeito pode se valer do direito de preempção? Quando ele precisar de área para regularização fundiária, execução de programa e projeto habitacional de interesse social, parará, 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 tem os 8 incisos. Aí fala, e se ele aplicar o dinheiro em outra coisa? Se ele aplicar o dinheiro em outra coisa, é improbidade. Aí você vai no artigo 52. O artigo 52 do Estatuto da Cidade diz, responde por improbidade o prefeito que, inciso 3º, utilizar as áreas obtidas por meio do direito de preempção, diferentemente do que diz o artigo 26. Pronto. Então, primeira hipótese de improbidade. Improbidade administrativa, 52, 3, né? Se ele pegar a área e dar destinação diferente do artigo 26. Então, ele tem que exercer o direito de preempção e a área tem que ir para uma dessas finalidades. Artigo 26. Agora, temos outro problema. Qual é? Qual é o outro problema? Veja, pessoal, vamos imaginar, só para você entender, vamos imaginar que nós somos amigos. Eu sou prefeito e eu tenho 2 amigos, tá? E um tem um terreno. E eu quero aquele terreno. Embora não esteja escrito, ó, embora isso aqui não esteja escrito, nós temos que seguir aqui, deixa eu pegar aqui. Coloque aí, artigo 515 do Código Civil, que diz assim, aquele que exerce a preferência está sob pena de a perder, obrigado a pagar em condições iguais o preço encontrado ou ajustado. Então, veja, embora não esteja escrito isso nesses 3 artigos aqui, ó, eu aplico o Código Civil 515. Ou seja, o prefeito, o executivo municipal, para exercer o direito de preferência, tem que pagar o mesmo que o terceiro está pagando para o cara. Senão ele não pode exercer a preferência. Concorda comigo? Entendeu? Mas imagine então que o nosso amigo ali tem um terreno que custa 1 milhão. Só que ele monta, ele fala com ela e a gente fala, ó, você vai vender para ela por 3, hein? Beleza? Vale 1, ele está vendendo por 3. E tem o direito de preempção que foi combinado, né? Com o município. Então aí o município fala, não, eu vou exercer o direito de preferência, eu pago 3. Mas quanto valia? 1. Sobraram quanto? 2 milhões. Aí a gente divide em 3. O prefeito pega 700, você 700, ele 700. Olha que lindo. Não pode acontecer isso? Uma ação entre amigos? Então, por isso que o artigo 52, inciso 8º, presta atenção, ele diz, é improbidade administrativa se houver aquisição de terreno por preço superior do mercado. Então, o MP, gente, quando é direito de preempção, ele sempre monta inquérito civil, hein? 52, inciso 8º, adquirir imóvel objeto de direito de preempção por valor da proposta apresentada se for comprovadamente superior ao de mercado. Conclusão.
Conclusão. Quando há o exercício do direito de preempção, o MP sempre vai ter o inquérito civil para apurar duas coisas. Primeiro, o imóvel objeto de direito de preempção foi destinado a... Tem que ser algo do artigo 26. Saiu do artigo 26, dá improbidade. Segundo, o valor que foi pago foi do mercado. E gozado que ontem tomei ciência de um acordo assim. Teve uma avaliação por 400 mil, não precisa citar o lugar, e teve outro por 1.200.000. Mas aí foi com base em avaliação. Mas aí fizeram por 1.200.000. Aí eu tenho o parecer que deveria ser, era uma ação popular, não foi ação do MP. Ação popular e foi vencedora. Falei, não, aqui tem que ser o 400 mesmo, e a Câmara do TJ manteve o valor. Só que quem foi inteligente, o desembargador? Porque na ação popular ele pedia anulação de toda a operação à vida. E o desembargador falou corretamente, ele disse assim, olha, se eu anular todo o procedimento, agora, porque faz quanto tempo isso? Uns 7, 8 anos? Lá já teve mais construções. Então hoje, o município vai gastar o mesmo tanto. Então ele foi inteligente, ele falou, vou dar apenas provimento parcial, eu mantenho o negócio que foi feito, né, que é interessante, mas desço um valor para 400 mil, devendo repor a diferença. Espetacular. Aí você vê como bom desembargador, né? Li o acordo ontem à noite. Eu peguei sexta-feira a paciência, né? E aí, corretamente, bem fundamentado. Não era aquilo que... Porque o juiz na sentença, ele anulou tudo e mandou refazer. Não, ia ser prejuízo mesmo para o interesse público. Porque o local, hoje, está super ocupado. Então, hoje, acho que valeria 1.200.000. Então, na verdade, ia ser uma vitória inócua. Aí ele manteve o negócio, mas com os valores da época. Perfeito. Entendemos, então? Então, isso aqui é sempre interessante, hein? Para o MP e para a magistratura. Para o MP, porque a gente investiga essas duas coisas. Nossa, vou falar bem rápido, nem sei como agora. Tem 3 instrumentos, mas então vamos correr. Pessoal, seguinte, eu tenho 3 instrumentos numa sequência. Item 8. É a transferência do direito de construir. Depois tem a outorga onerosa. E operações urbanas consorciadas. Eu sempre dou nessa sequência aqui, embora esteja em desacordo com a sequência do Estatuto, mas é a maneira de você entender melhor. Então, presta atenção, vou expor rapidinho. Pessoal, primeiro, aqui transferir o direito de construir é o 35, aqui é o 28, 29, 30, 31, e aqui é o 32, 33, 34. É o seguinte, você não consegue entender esse tema se eu não explicar para você o que diz o artigo 28. Presta atenção no artigo 28 do Estatuto da Cidade. Ele fala assim, ó. Ele fala assim, para os efeitos desta lei, que é o 28, parágrafo 1º, coeficiente de aproveitamento é a relação entre a área edificável e a área do terreno. Então, vamos imaginar que isso aqui é a nossa cidade com os vários bairros, tá? Se as nossas cidades fossem uniformes, planejadas, eu teria o que o artigo 28 diz aqui, ó. Parágrafo 2º, o plano diretor pode fixar um coeficiente de aproveitamento básico único para toda a zona urbana. Você fala, mas as nossas cidades não são uniformes, por isso que ele fala, ou diferenciado para áreas específicas dentro da zona urbana. Então, o que é o coeficiente? O que é o coeficiente de aproveitamento básico? Coeficiente de aproveitamento básico é quanto você pode construir dentro da área de terreno que você tem. O plano diretor, ele fixa. Por isso que eu falei para você, ele fixa um mínimo, porque quando eu pus lá, lembra quando eu te dei hoje aquele instrumento, eu falei, você não pode construir abaixo
60% da área com construção. Você tem que deixar 40% livre. Mas, por exemplo, nesta área da cidade, que está bem vazia, ele pode falar que você pode construir 80% na área. Veja, então, é difícil hoje no Brasil uma cidade homogênea. Como as nossas cidades são muito diferentes, então eu faço um coeficiente de aproveitamento básico para cada área. E às vezes dentro de um bairro, né? Você imagina, tem bairro em São Paulo que tem 300 mil habitantes. São cidades. Então, dentro às vezes de um bairro, eu tenho mais de um coeficiente. Então, o coeficiente de aproveitamento básico é o quanto você pode construir dentro de um terreno. Eu posso ter diferenciados ou único. É raro ter único. No Brasil, tudo é diferenciado. Isso aqui você pode traduzir também para a expressão potencial construtivo. Qual é a potencialidade de construção que você tem? Potencial construtivo. Só que o plano diretor, ele é obrigado a falar, a fixar o coeficiente de aproveitamento máximo. Então, o que é o coeficiente de aproveitamento máximo? É a área máxima que você pode edificar no seu terreno. Então, por exemplo, vou pôr em vermelho. O básico aqui pode ser 60 e o máximo 70. Aqui, o básico é 80, o máximo 90. Então, sempre o plano diretor ele fixa o coeficiente de aproveitamento básico e o máximo. É o que está escrito no artigo 28. Então, parágrafo 2º, o plano diretor poderá fixar o coeficiente de aproveitamento básico único para toda a zona urbana ou diferenciado. E parágrafo 3º, o plano diretor definirá o limite máximo. Entendemos isso? Então, agora, com base nesse entendimento, nós vamos para os instrumentos. Então, vamos para o 35, para você entender. Podemos mudar aqui? Isso aqui é uma explicação, porque senão a gente não consegue explicar. Então, vamos agora para o 35, que é a transferência do direito de construir. Então, vamos pegar aqui. Vamos imaginar que isso aqui é a nossa cidade. Imagine assim. E o seu José... Nossa, já está passando ali os 5 minutos. Que coisa louca. O seu José tem um terreno aqui, ó. Imagine que o seu José tem esse terreno. Nossa, olha que maravilha. Esse terreno aqui é objeto de desejo da prefeitura, ó. Porque todos os bairros dessa área dão para esse terreno, imagina. Então, veja, se o prefeito tem dinheiro, o que ele faz? Desapropria. Ele vai lá e desapropria. Se ele não tem dinheiro, mas ele não tem pressa, ele vai lá e usa o direito de preempção. Ele coloca essa área no plano diretor e diz, seu José, o dia que o senhor for vender, eu tenho preferência. E quando ele tem uma certa urgência, mas ele não quer usar dinheiro, ele pode usar a transferência do direito de construir. Então, o que é a transferência do direito de construir? O artigo 35 diz, lei municipal baseada no plano diretor poderá autorizar o proprietário de um imóvel urbano a exercer em outro local ou alienar mediante escritura pública o direito de construir que ele tem. Então, vamos imaginar assim, ó. Vamos imaginar que o seu José aqui, ele tem o coeficiente de aproveitamento básico em torno de 70%. Ele pode construir, então, em 70% da área. E eu quero esse terreno, eu, o município. Se eu tivesse dinheiro, eu desapropriaria. Não tenho. Se eu não tenho muita pressa, direito de preempção. Só que lembra que no direito de preempção, gente, quando o cara lá na frente disser eu vou vender, você tem que pagar. A única coisa que você fez é como se você pegasse uma desapropriação e deixasse para o futuro. Mas é em dinheiro. Você fala, não, mas eu nunca vou ter dinheiro. Então, se você não vai ter dinheiro, tem que ser isso aqui. Então, vamos imaginar que nessa área aqui da cidade, ó, imagine aqui, aqui eu tenho uma área da cidade que o coeficiente de aproveitamento básico é 40%. É mínimo, é bem baixo. 60% do terreno tem que ficar desocupado. Então, o que eu posso fazer?
eu coloco esse terreno do seu José no plano diretor e digo, vou usar aqui a transferência do direito de construir. Depois que aprova, aí você vai no 35 e ele fala, lei municipal específica, baseada no plano diretor, então esta lei autoriza o seu José a trazer o direito que ele tem de construir aqui para cá. Quanto que ele pode construir lá? 70. E nesse local que eu estou mandando ele construir, que eu estou transferindo, quanto que ele pode construir? 40. Quanto eu estou permitindo que ele construa mais? 30%. Esse valor aplicado à fórmula, às vezes paga o terreno dele. Eu faço dinheiro urbanístico. Então imagine, eu sempre dou como exemplo, imagine os jardins aqui em São Paulo, que cada metro quadrado hoje está 20, 25 mil reais. Se eu autorizar 30% a mais para alguém nos jardins e o cara construir mais 300 metros faz a 25 mil reais, quanto que dá? Dá 7 milhões e meio. Talvez seja o dinheiro para pagar integralmente. Então, é uma maneira de você fazer dinheiro urbanístico. Agora, só vai dar certo se eu transferir o direito que ele tem de construir de um lugar que ele tem mais para um lugar que ele tem menos, lógico. Porque aí é essa diferença de construção que eu vou dar o valor para pagar o terreno. Você fala, Luiz, mas pode ser que o seu João não tenha terreno nesse lugar aí embaixo. Como é que ele vai construir onde ele não tem? Por isso que o artigo 35 fala, a lei municipal autoriza você construir num terreno seu, se você tiver, seu, se você comprar, ou você vende para terceiro. Você pode vender para alguém que já tem um terreno lá. Por isso que aí o professor Zé Afonso da Silva chama isso de transferência interlocativa e intersubjetiva. Interlocativa é quando você transfere para outro lugar, só que o proprietário exerce lá no seu terreno. Você só está transferindo de lugar. Intersubjetiva é quando ele não tem terreno aqui, então como é que ele vai construir onde não tem? E ele não quer adquirir de terceiro. Então ela vende para alguém que já está lá. Isso é intersubjetiva. Então é uma maneira de fazer dinheiro. Quero que você entenda, o poder público tem uma maneira de fazer dinheiro sem ter. É dar potencial construtivo para alguém onde não tem. O professor Zé Afonso da Silva chama isso de solo criado. Eu crio solo onde não pode. Então, todo mundo só pode construir 40% lá embaixo, tá vendo? O seu João vai poder construir 70%. Aí, outro dia, num exame oral, magistratura, o desembargador perguntava para o juiz, mas doutor, isso aqui não é uma ofensa às leis urbanísticas? O que você responderia? Eu não estou autorizando alguém a construir mais do que pode? O que você responderia? E que ninguém respondeu naquele dia. Excelência, isso está no plano diretor. Portanto, é a lei urbanística principal da cidade. O prefeito está cumprindo a lei. Ponto. É isso. Não é a lei municipal baseada no plano diretor? Então isso aqui não pode ser feito de qualquer jeito. O prefeito tem que pegar o terreno do seu João, pôr no plano diretor, aprovar, ditar uma lei municipal dizendo, autoriza o seu João a edificar 70% na área tal, que é só 40%, ou transferir a terceiro. Então é a lei que autoriza isso. Era só essa a resposta. Mas isso não está fazendo com que alguém construa mais em outro local da cidade onde não pode? Excelência, você está construindo em outro local, mas você está resolvendo um problema infinito, porque olha o que diz o artigo 35. Você pode fazer isso para 3 finalidades. Primeiro, implantar equipamento urbano e comunitário. Imagine que o prefeito vai colocar aqui a estação de ônibus urbano da cidade, resolver um problema maravilhoso. Autorizando o cara a construir mais em outro local. Tem tanta gente que constrói mais em outro local sem poder. E ficar lá a vida inteira desse jeito. Então, pelo menos é regular. E com isso eu conserto, por exemplo, a estação de ônibus urbano da cidade. Ou item 2, eu faço isso quando for necessário preservar um imóvel de interesse histórico. Imagine que nesse lugar aí que o João tem o terreno dele,
tem um imóvel de patrimônio histórico-cultural. Sabe o que o João quer? Ele quer que caia um meteoro e acabe com aquele imóvel. Então, o que eu faço? O João vai embora, vai embora, vai para outro lugar, eu fico com esse terreno, aí o prefeito vai lá, faz a restauração e entrega para a coletividade. E a terceira hipótese, quando ele precisar do terreno para a regularização fundiária. Imagine que 1.000 pessoas invadiram aqui, ó. Imagine assim, 1.000 pessoas invadem o terreno do seu João. Se o prefeito quiser resolver isso, ele vai ter que fazer o quê? Vai desapropriar. E se ele não desapropriar, o seu João vai entrar em juízo para retomar o imóvel. O que o prefeito pode fazer? Coloca esse imóvel no plano diretor, aprova, transfere ele para construir em outro lugar, fica com o terreno, faz a regularização fundiária. Então é ótimo o instrumento. Só que o MP sempre fica em cima. Por quê? Porque o imóvel só pode ter esse instrumento se ele for destinado para 3 coisas. Para implantar equipamento urbano comunitário, resolver problema ambiental ou regularização da ocupação. Não tem outra finalidade. Então o MP sempre faz o inquérito civil e acompanha para ver qual é a destinação que vai ter. Entendemos isso? Outra coisa que ele vai investigar. Se a fórmula que foi aplicada, realmente, você não está pagando mais pelo terreno quanto deveria. Então, esse é a transferência de direito de construir. E eu peço que você leia, não vai dar tempo, pelo menos o artigo 28 e 29. Então, o 28 e 29 é a outorga onerosa. Sabe qual é a diferença da outorga onerosa? Então, presta atenção e você vai ler em casa. A diferença da outorga onerosa, lê o artigo 28, ó. O plano diretor poderá fixar áreas onde o direito de construir poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico. Então é assim, ó, vamos pôr aqui, ó, você vai entender. 2 minutos não vai matar. Ó. Se isso aqui são os bairros da cidade, aqui eu tenho coeficiente de aproveitamento básico máximo. Básico, máximo, e aí por diante. O plano diretor tem que fazer isso. O que o prefeito pode fazer? Ele pode vir e marcar assim, esta área e esta área. Mas aí é a área, não é mais um imóvel como nós fizemos aqui no 35, é a área. Pode ter nessa área aqui, por exemplo, 800 imóveis. Então ele vem e ele instaura aqui a outorga onerosa, aqui e aqui. Só que olha o que diz o artigo 28, ó. Plano diretor. Então você tem que ir lá no plano diretor, tudo é plano diretor, colocar esta área e esta área serão objeto de outorga onerosa. Sabe o que é outorga onerosa? Aí é você permitir que o cara construa a mais dentro, não em outro local, no seu próprio terreno. Só que não pode passar do máximo. Então, ele podia construir quanto no primeiro? 60. Eu vou autorizar que ele construa 80. Só que esses 20% ele vai pagar, por exemplo, R$1.000 um metro quadrado. Você imagina se eu fizer isso com 800 imóveis lá em cima e 800 embaixo. Olha o dinheiro que entra na prefeitura. Porque é mediante contrapartida. Então, quando é outorga onerosa, você autoriza que o cara construa a mais no seu terreno. Onde eu podia construir 60, ele permite 80. Por isso que tem que ter o máximo, que não pode passar do máximo. Onde era 55, ele vai permitir 70. E esse acréscimo de potencial construtivo, ele vai cobrar, vai estar lá na lei estipulado. Por metro quadrado você vai pagar tanto. É contrapartida. Então, o prefeito faz dinheiro, mas como diz o professor Zé Afonso da Silva, ele fala, isso aqui é solo criado. Ele só faz a seguinte, para a gente terminar, né? Ele só faz a seguinte ponderação, ó. Vou ler para você aqui só um trechinho do livro dele. Ele fala assim. Ele fala assim, ó. O solo criado, isso aqui é um trechinho do livro dele. O solo criado não pode ser um instrumento deformador da cidade. E nem um instrumento de arrecadação de recursos. Quer dizer, o prefeito não pode consertar o caixa da cidade estourando a cidade inteira, né? Tem que ser uma coisa razoável. Porque no artigo 35, que é o anterior, eu transfiro
1 para 1. É um terreno só que vai ter isso. Aqui são 1.600, por exemplo, numa cidade. E se o prefeito começa a enlouquecer e põe outorga onerosa na cidade inteira? Então ele explode a cidade. A cidade fica sem... Não tem permeabilização nenhuma. Tudo impermeabilizado. Ah, mas eu fiz dinheiro. Então, mas não adianta, você estourou a cidade. Então isso aqui precisa ter proporcionalidade. Então o instrumento não é para você fazer o caixa da prefeitura, mas para te ajudar em alguma coisa. Você fala, o dinheiro arrecadado vai para onde? Então aí que é o MP, para a gente terminar a aula. O artigo 20 e 31 diz, todos os recursos com a outorga onerosa têm que ser direcionados para as finalidades do artigo 26. Então, todo o dinheiro arrecadado aqui tem que ter a mesma aplicação do artigo 26 que nós vimos lá atrás. E se não tiver isso, improbidade administrativa. Então, veja, quando tem outorga onerosa, o MP tem um inquérito civil correspondente. Ele vai examinar quanto... Então, quais são as coisas que você vai examinar? Se houve proporcionalidade. Imagine que ele fez isso na cidade inteira. Ele vai deformar a cidade, urbanisticamente falando. E depois, todo o dinheiro arrecadado, para onde foi? Foi para quê? Ah, não foi para as finalidades do artigo 26, improbidade administrativa. Então veja que esses últimos instrumentos que eu estou te dando, não sei se você observou, até não tem caído muito em prova, né? Porque eles cansaram de pedir os outros, mas eu vejo que eles começam a perguntar agora. Vai no oral da magistratura, aqui eles estão perguntando preempção, não estão perguntando toda hora? Então, porque na verdade, gente, já ficou... Aqueles primeiros instrumentos que eu te dei, eles já foram perguntados, então eles estão avançando para esses outros instrumentos que são diferentes, como nós estamos colocando. Então leia com carinho, são instrumentos diferentes, é uma maneira de um prefeito consertar a cidade, não estragar a cidade. Beleza? Boa sorte, muito sucesso, e quando vocês tiverem os retas finais, façam com a gente, né? Reta final ambiental é sempre importante. Não deixe de fazer com a gente o reta final, que a gente aí só analisa a legislação daquele estado, às vezes que você está prestando a prova. Nunca desista dos seus projetos, continue firme, acredite em você. E embora as coisas estejam difíceis no país, é nesse momento que a gente tem que mostrar valor e ser correto. Então nós precisamos sempre de bons valores no Ministério Público, na magistratura. Você então faça de tudo para entrar nas carreiras e terá bons frutos e também a sociedade. Eu sempre vejo os alunos aqui, são maravilhosos, com muito bons valores, boas intenções, e são pessoas assim que a gente precisa ter nas nossas instituições. Mais do que saber, ter caráter, ter princípios, valores, que é o mais importante. E quando você for num oral, mostre isso. Mostre sempre essa disposição e sempre mostre para a banca que você vai atuar. Eles querem pessoas que não põem o chinelo no pé. Essa é a grande verdade. Demonstre sempre isso quando você estiver no seu contato com a banca, sempre esse sentido positivo. Muito boa sorte, então, e se o semestre que vem alguém estiver aqui, até o próximo semestre. Tchau.